estaremos estudando a lição 33, Criação dos Filhos. Esta lição estará disponível no link abaixo, contendo todas as páginas da lição 33, Criação dos Filhos. Divisa, Salmos 127, do versículo 1 a 5. Antes de começarmos a estudar a lição, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, que Tu possas, Senhor, estar com todas as famílias da terra, Senhor, com as famílias da nossa igreja, a Igreja Batista da Vitória, Senhor, que as famílias sejam saudáveis, sejam maduras e que possam, Senhor, Te servir, Te amar, ser grato sempre a Ti, Senhor, buscar sempre Sua presença e fazer a Tua obra, expansão do Teu reino. Obrigado pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá e permite, através do Teu Santo Espírito, que possamos refletir, estudar e que possamos praticar, que é o principal, Senhor. E que tudo seja sempre feito para a Tua honra e glória, Senhor. Abençoa todos os membros, todos os trabalhos, todos os ministérios, Senhor, e que tudo sempre seja feito para a Tua honra e glória. Obrigado por tudo, meu Senhor. Esta oração que eu faço, eu agradeço pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Página 148. Introdução. De acordo com o documento intitulado Princípios Batistas, há um capítulo sobre o cristão e seu lar, que conceitua assim o lar. O casal deve partilhar ideais e ambições semelhantes e ser dedicado à criação dos filhos, na instrução e disciplina divinas. Isso exige o estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o Espírito de Cristo está presente em todas as relações da família. Percebe-se que a criação de filhos no século XXI é um grande desafio. Aos pais cristãos do século XXI ainda cabe guiar, educar moralmente, disciplinar e instruir seus filhos, através do exemplo. O coração da criança deve ser alvo dos pais, sendo que desde o profeta Malaquias os corações foram identificados como distantes uns dos outros, desconexos uns dos outros. Malaquias 4, versículo 6. O que isto quer dizer, meus irmãos? Efésios 5, do versículo 22 em diante, diz assim: os deveres domésticos. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos. Amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Em outras versões, somos membros do seu corpo. O que isto quer dizer? Sobre os ideais e ambições parecidos entre o casal. O que isto quer dizer é que a mulher ouve o esposo. A mulher, ela em dificuldade, ela busca a face de Deus. Como Ana, a mãe de Samuel, quando humilhada pela outra mulher de Eucana, ela não revidou. Ela buscou a face de Deus. Ela se humilhou na presença de Deus, para que Deus resolvesse o problema. Assim também devem ser as mulheres. Elas se submetem
a ouvir, a se identificar com a palavra do esposo, com a liderança do esposo, com todos os princípios que o esposo, como líder da família, ele institui. Pois o esposo que é cristão, os seus princípios para ele, sua esposa e seus filhos virão da palavra de Deus. Então, esta é a mulher que se submete, ela ouve seu esposo, ela acata a sua decisão, ela participa, ela leva a sério o planejamento executado por seu esposo. Da mesma forma, o esposo, ele deve ser um líder nato. Ele deve se preocupar com a criação dos filhos. Mas como? A criação de forma completa. Da forma afetiva, intelectual, moral, desenvolvimento pessoal. Isto quer dizer o quê? A rotina da família vai ser elaborada pelo pai e não pelos filhos. E a esposa vai ter o mesmo poder de decisão. Eles irão se comunicar, pois o homem ele vai servir a família como Cristo serviu a igreja. Não haverá autoritarismo, pois Cristo não foi autoritário ao estabelecer seu ministério. De modo algum, ele se submeteu ao Pai de todas as formas. E ainda fez o quê? Ensinou aos seus discípulos, dizendo: aquele que quer ser considerado maior no reino de Deus deve ser o menor aqui, em sua vida terrena. É isso que o Senhor disse. E deu exemplo quando lavou os pés dos apóstolos. E ele disse: hoje vocês não entendem o que está acontecendo. Mas quando o Consolador vier, vocês entenderão. Assim deve ser o pai, que serve a esposa, os filhos, ensinando o quê? Ensinando o que nós chamamos de mordomia cristã. Ensinam os filhos a serem missionários. Ensinam que o tempo, todos os dons e talentos e recursos financeiros pertencem a Deus. E ele, como bom mordomo, ensina seus filhos a serem bons mordomos. Ele ensina seus filhos a desenvolver seus dons, suas habilidades. Ele procura crescer, ele procura literaturas voltadas para a família, literaturas cristãs e bíblicas. Ele fortalece seus filhos. Ele acompanha seus filhos em todas as fases da vida. Este é o pai de família, o líder. Esta é a mulher que se submete, que orienta, que tem opinião na família. Os filhos sentem segurança. Os filhos sabem aonde os pais querem chegar. Assim deve ser a criação da família cristã. Da família que se importa com o desenvolvimento de seus filhos. Desenvolvimento pessoal. Os pais se importam com a escola que os filhos estudam. Pois se perguntam: haverá o melhor desenvolvimento pessoal e intelectual para meu filho? Compatível com as nossas crenças? Compatível com o caráter de Deus que o pai e a mãe de família possuem? Com a dignidade? Ensinam a justiça de Deus a seus filhos. Esta é a criação cristã que deve ser levada a sério. Na página 149 diz: a responsabilidade é intransferível. Diz assim: os filhos nascem e são educados numa família. Os pais são os provedores de afeto, que tornam o ambiente favorável para que a educação ocorra. Neste sentido, a unidade dos pais, os objetivos em comum, os propósitos espirituais devem ser claros e essenciais para a formação dos filhos. Ou seja, os pais concedem aos filhos uma liberdade, mas uma liberdade condicionada e supervisionada, assim como o Senhor concedeu a Adão no paraíso. A criação que é de Deus foi dada para que o homem fosse mordomo, não dono, fosse administrador. O que quer dizer? O homem, ele era responsável por aquilo que Deus permitia que ele fosse, mediante a maturidade que ele possuía. Ele era participante, um participante juntamente com o Senhor. Ou seja, mas havia supervisão. Havia o quê? Condições
para essa liberdade. Então, os pais se preocupam com os filhos, com seu desenvolvimento, caráter, dignidade e justiça. Justiça é essa, proclamada no Antigo Testamento, que fazia sombra e apontada para Jesus e apontava para Jesus, e contida nos Evangelhos e em todo o Novo Testamento. Essa justiça é que o homem deveria morrer no lugar do Senhor Jesus. Mas Deus, assim como fez com Abraão, quando pediu para que Isaac fosse sacrificado, ele providenciou o cordeiro. Assim foi feito conosco. Deus providenciou o cordeiro para que nós não morrêssemos. Então os filhos devem saber sobre a justiça de Deus. Os pais que ensinam isso aos filhos, ensinam os filhos a serem gratos a Deus por todo o tempo, talentos e recursos financeiros. Eles se dedicam a Deus, ao contrário do que o mundo ensina. O que o mundo ensina? Que os filhos devem ser meros consumidores. Consumidores compulsivos, como a psicologia bem alerta. E devem ser competidores. Eles devem destruir aqueles que competem com eles. E eles permitem que os filhos tenham uma liberdade fora da faixa etária que eles poderiam ter. Ou seja, não há supervisão, não há condição. Os valores do mundo são contrários dos valores cristãos. Por isso, os cristãos que criam os filhos conforme a palavra de Deus, conforme tudo que nós estamos estudando aqui, são pais que possuem filhos com inteligência emocional e psicológico equilibrado, com uma vida espiritual saudável. E por que isso? Porque foram ensinados a ter uma relação com Deus. Ao contrário dos pais, que não ensinam os filhos a temer a Deus, que não temem a Deus, e que ensinam que o filho deve se preocupar somente com a vida material e física, que deve ter simplesmente um bom emprego, que deve passar no concurso, seja o vestibular de medicina ou concurso da Receita Federal, ou de magistratura, ou o concurso do Instituto Rio Branco para serem diplomatas. Isto é sucesso para o mundo. Para quê? Para que eles possam consumir mais. A educação para eles não serve para desenvolvimento pessoal. Serve simplesmente como consumo. E o que ocorre mediante isso? Eles criam filhos fracos emocionalmente. Porque não ensinou os filhos a passarem por todas as etapas da vida. Simplesmente protegeram da dificuldade. Continuando. Tópico 2. Filhos saudáveis. Quem são esses filhos saudáveis? 1 Coríntios 4, a partir do versículo 1, diz assim: Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando sobre os filhos que são saudáveis. Filhos que aprenderam a ser dispenseiros, mordomos, administradores, que entendem que não são donos de nada, que entendem que são meros administradores, que o nosso tempo aqui é curto e que daremos conta de cada segundo que passamos aqui. Se fizermos para a glória de Deus e refletirmos a glória de Deus, como um pai e uma mãe que ensina os estatutos de Deus a seus filhos, para que possivelmente no futuro possam construir uma família saudável, ou daqueles pais que ensinaram seus filhos a serem consumidores compulsivos e competidores exacerbados. E quando não conseguem ser competidores, somente consumistas,
os pais ainda têm o trabalho de os protegerem. E o que ocorre com os filhos que são saudáveis? São os filhos que chegam à maturidade cristã. Quando eu digo maturidade cristã, não digo somente pelo lado emocional, que sentem a presença de Deus de forma emocional. Eu digo maturidade cristã, onde os filhos que foram educados e treinados e ensinados a serem bons dispenseiros, eles manipulam muito bem, entendem muito bem a palavra de Deus. Eles possuem uma maturidade na interpretação das Escrituras Sagradas. Coisa que uma pessoa não foi criada mediante a palavra de Deus, com os preceitos de Deus, não foi criada tendo um pai como líder, conforme a Bíblia fala, que serve a família, que honra a família, como Cristo salvou e amou a sua igreja. Eu não digo dos pais que não entendem a mulher como extensão da sua carne, que não entendem que o esposo sai de sua casa, larga seu pai e sua mãe e se une a ela. Ao contrário, o mundo prega que os filhos são extensão de seus sonhos. São uma posse. São pessoas que têm possessões, são possessivos com seus filhos. Ao contrário, os filhos que são saudáveis, como está aqui no tópico 2 da página 149, os limites que os pais dão aos filhos criam senso e autocontrole, e assim o incentivo à independência. Os ajuda a formar um senso de determinação. Autocontrole e determinação são elementos essenciais para o ser humano. Os filhos com autocontrole e com determinação irão se desenvolver numa vida equilibrada. Saber impor limites no comportamento, ao mesmo tempo não ser um controlador, é um grande desafio dos pais. Entender essa dinâmica aí é algo muito difícil. Porém, é alvo, ou seja, deve ser alvo de algo experimentado por anos. Os pais que planejam as férias, os pais que leem 3, 4 livros por ano, ou seja, um livro a cada semestre sobre família, sobre educação da família. Os pais que fazem cultos domésticos pelo menos uma vez por semana. Os pais que escrevem cartas aos filhos, dizendo que os ama e que também Deus os ama. Que tem tempo para conversar com seus filhos, entender as dificuldades dos seus filhos. Que os ajuda a desenvolver seus talentos. Que estão sempre presentes. Pais que têm lazer uma vez por semana, mas que entendem também que o tempo dedicado a Deus e ao próximo é a vontade de Deus. Os pais que estão antenados, que realmente se importam em construir uma família com filhos saudáveis. Estes são pais que deveriam ser admiráveis. Ao contrário dos pais que agem conforme o mundo ensina. Que entendem Deus como um ser mau e vingativo. Pais estes que só buscam a Deus quando estão numa dificuldade, quando possuem prosperidade, entendem que Deus está com eles, ou Deus está com eles. Estas são famílias disfuncionais, famílias que possuem religiosidade, mas não possuem um relacionamento com Deus, não entenderam a graça de Deus, não entenderam o propósito de possuírem uma caminhada com Deus. Ao contrário, pais saudáveis ensinam que consumir de forma consciente e competir consigo mesmo para melhorar a cada vez são algumas coisas saudáveis. Estes são pais que devem ser admirados. Ao contrário dos pais que permitem que seus filhos façam tudo, porque são chantageados, onde os filhos dizem que vão sumir, onde os filhos dizem que vão aonde querem, que se os pais forem atrás, eles darão um jeito. Que não possuem conexão com seus filhos,
que não possuem uma tradição, uma biografia construída por seus filhos, e realmente não perderam tempo, não planejaram seus filhos. Não adiantou nada filmar o batimento cardíaco da ultrassom, ou se preocupar tanto com um enxoval luxuoso, sendo que os valores foram substituídos por tablets e celulares. Não houve tempo, não houve maturação. Mas o cristão de verdade, ele desliga a televisão em casa. Ele larga o celular. Ele tem tempo para dirigir a vida da família e servir a família. E isto constrói o quê? Constrói o caráter da família. Principalmente de seus filhos. Não há briga, não há divórcio. Não há um novo casamento, uma nova família nascendo de mais problemas. Isto por quê? A família foi construída na rocha, enquanto a família do ímpio, da pessoa que não crê em Deus, foi construída na areia. E para as mulheres que são cristãs e possuem esposos que não são cristãos, para vocês o desafio ainda é maior. Vocês devem se submeter para dar bom exemplo. E pelo exemplo, seus maridos sejam convertidos. Olha que fardo. Olha o que o julgo desigual pode fazer e trazer. Continuando. Página 150. Tópico 3. Influência continuada dos pais. Os filhos adultos devem obediência aos pais? Com que idade poderiam deixar de obedecê-los? O livro Educação dos Filhos à Maneira de Deus destaca: obediência é um mestre temporário que conduz a criança a moldar-se através de meios externos, até que ela esteja moralmente preparada para obedecer. Dirigida pelos controles do coração, na época certa, a criança deve trocar a obediência pela submissão. Vamos ler Colossenses 3, a partir do versículo 18, que diz assim: os deveres domésticos. Mulheres, sede submissas a vosso próprio marido, como convém o Senhor. Maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis asperamente. Filho, obedeceis em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. O que isto quer dizer com obediência continuada que leva à submissão? Pais que amam aos seus filhos, que se dedicam aos seus filhos, que planejam a vida dos seus filhos para serem mordomos de Cristo e alcançarem a maturidade cristã. São pais que possuem a devoção de seus filhos, que possuem relacionamento com seus filhos. Seus filhos, mesmo após saírem de casa e continuarem a sua jornada e construírem uma nova família, eles nunca largarão seus pais. Eles sempre arrumarão um tempo para estarem com seus pais. E isto ocorre por quê? Isto ocorre porque eles amam seus pais. Eles foram educados não com autoritarismo, não com agressão. Porque agressão de nada vale. Uma criança que hoje é agredida, daqui a um mês ela esquece o porquê. Ela foi agredida e corrigida de forma violenta. E ela volta a fazer. Agora, a criança que recebe limites através de princípios identificados na Bíblia, da forma que a Bíblia vê o um mundo cheio de pecado, cheio de erros, principalmente dentro das igrejas cristãs. Eu não estou dizendo que as famílias que possuem princípios cristãos não irão pecar, não irão errar. Lógico que a assimilação não é algo fácil, mas é algo continuado, é algo supervisionado e verificado. E os pais que possuem este trabalho, que planejam a vida dos seus filhos, que deixam uma herança cultural e intelectual, que se importam com a formação pessoal de seus filhos. Esses pais são amados para sempre. Porque ensinaram a seus filhos, primeiramente, a amar a Deus, a serem gratos a Deus por tudo. Porque ensinaram a seus filhos a receberem as bênçãos de Deus e administrarem a bênção de Deus. Para quê? Fazer o trabalho de Deus, servindo a Deus e servindo a seu próximo. São pessoas saudáveis. Essas pessoas possuem um vínculo que é eterno, pois as famílias semearam para a eternidade.
Diferente do mundo que ensina o quê? Ensina o consumismo e a competição. E colhe o quê? E colhe a revanche de seus filhos. Onde seus filhos começam a definir desde cedo o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Por isso, há uma taxa de suicídios aumentando no mundo, principalmente no Brasil. Pois os pais superprotegem os filhos, aqueles que não construíram uma base, que não construíram uma tradição, que não ensinaram aos seus filhos que a educação é um patrimônio. E o que ocorre? Essas crianças que se tornam adultos dependentes, que têm dificuldades de relacionamento, pois não tiveram relacionamento com a família abdicou de ter um relacionamento, querendo encontrar uma tribo para seus filhos. E os filhos que não conseguem achar uma tribo, que são disfuncionais, que não conseguem viver socialmente. E os que conseguem também, sem valores, sem caráter. Esta é a herança que esses pais, desconexos com seus filhos, plantaram mazelas e desleixos e hoje colhem arrependimento. Esta é a comparação entre a família que foi construída na rocha, em Jesus Cristo, e a família que foi construída conforme os valores que não possuem moral. Valores mundanos, valores segundo o príncipe deste mundo. Finalizando, pais amados e pais que são chantageados. O porquê da colheita ser tão diferente? É porque os pais que não possuem valores, eles querem ser eternamente jovens. Não há muita distinção entre as mães e as avós. Aquelas que possuem 50, 60 anos querem ter 20 anos menos. As mães que possuem 40 anos querem competir com seus filhos de 20. Não aceitam as rugas, não aceitam que os filhos deveriam trazer maturidade, pois é isto que a Bíblia ensina. Não é vergonhoso ter rugas e cabelos brancos. É vergonhoso ter uma família disfuncional, uma família que não consegue se adequar, uma família que morrerá 2 vezes. Morrerá a primeira morte física, o nosso corpo, e morrerá espiritualmente. Pois nunca existiu espiritualmente, pois nunca conheceu a Deus. E o vazio não pode ser preenchido com o consumo exacerbado, com as coisas que foram tratadas como descartáveis. Esta é a colheita daqueles que não prepararam seus filhos, que não tiveram zelo, que não tiveram temor do Senhor. Ao contrário daqueles que construíram a família, onde os filhos entendiam quem são os pais, quem são os avós. Onde os pais não negligenciaram a sua influência primária. Antes foram personagens principais na vida de seus filhos, sabendo e calculando e premeditando cada fase de seus filhos. Por isso que Deus colocou no meu coração e Deus possa abençoar não só a nossa igreja, mas todas as famílias da terra. Como diz Gênesis 12, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que as famílias possam se render a Deus, que possa haver reconciliações. E para aqueles que são cristãos, não praticantes, eles possam abrir os olhos e possam remediar, ou tentar remediar, aquilo que não foi prevenido. Amém.